Então, veja bem, a gente procura fazer aqui, nesses primeiros slides, mostrar um pouco como anda o mercado, né, no Brasil, projeções, né? Se vocês estão aqui é porque, de alguma forma, vocês têm interesse em seguir nesse mercado, ou em ter uma atuação, seja ela como integrador, como instalador, ou sendo uma revenda, enfim, cada um de vocês deve ter um modelo, né? Pensar num modelo, de uma forma de atuação. E o mercado ele é muito amplo, realmente, para essas possibilidades. Então, a gente fez aqui umas tabulações de dados, o próximo slide vai mostrar, e para vocês saberem, são projeções que vêm desde 2019 até o final desse ano agora. Né? Agora nós já estamos atualizando as nossas projeções para ter as novidades, mas essas projeções que nós nos baseamos em várias fontes, elas estão muito condizentes com a realidade, tá? Por isso que a gente está repetindo elas aqui, desde que elas foram lançadas, porque os números que eles mostram estão bastante confiáveis e realistas, né, dentro das várias vertentes que tem o mercado. Então, só para mostrar para vocês uma ideia aqui, eu desenhei essas pirâmides aí com uma intenção de mostrar o que aconteceu nos últimos anos, né, no mercado de automação residencial. Então, independente dos números aí, né, de milhões de dólares, bilhões de dólares, que isso é muito bom a gente saber que o crescimento previsto e que está acontecendo, ele é muito acima da inflação não, do PIB, né? Então, quer dizer, outras áreas, né, outras áreas da economia, outros mercados, né, automobilística, agropecuária, siderurgia, todos têm aí um crescimento, alguns maiores, outros menores. O nosso mercado, que é um mercado específico, pequeno ainda, ele cresceu bastante. Por quê? Porque ele parte de uma base pequena, né? O mercado ainda não era, há 5 anos, 6 anos atrás, ainda era um mercado, de certa forma, pequeno. E em 2019, eu desenhei aqui essa pirâmide para mostrar que, basicamente, o que nós tínhamos no mercado de automação residencial eram casas de alto padrão, né? E a gente até dividiu em dois aí, alto padrão e high-end, que na verdade é a mesma coisa, né? Ou seja, seriam casas de alto padrão, altíssimo padrão. Então, não existiam muitos clientes em outros mercados. A grande parte dos projetos eram projetos de valor mais elevado e eram clientes de um melhor poder aquisitivo. Então, vocês veem pelo tamanho da pirâmide, né? Isso que é importante mostrar nesse gráfico, que a pirâmide cresceu bastante, né? E o mais interessante é que surgiram novos nichos de mercado, e é sobre isso que nós queremos falar hoje, tá? Então, o mercado de alto padrão, ele cresceu, como vocês podem olhar, né? A pirâmide aqui de 2025 é maior do que a pirâmide de 2019, ou seja, o volume também cresceu. Ou seja, mais gente rica, mais gente com boa performance econômica também aderiu à automação. Mas é um mercado ainda restrito, né, onde nem todos os integradores atuam, porque tem uma série de capacitações necessárias, né? A pessoa tem que estar já um certo tempo já no mercado para poder atingir esse padrão, nada que não seja impossível para quem está começando, lógico. Mas hoje nós temos dois novos nichos, né, que foram esses que eu estou mostrando aqui. Lá embaixo, o mercado de entrada, que a gente está chamando de casa conectada, e é o nosso foco da conversa de hoje. Mas, para vocês saberem, a gente aborda todos esses mercados, seja nos nossos cursos, nos nossos eventos, nos nossos webinários. Então, a gente quer falar do mercado como um todo. Só que a casa conectada, como ela é a porta de entrada, né, talvez a maioria de vocês esteja se sentindo mais à vontade em conhecer esse mercado inicialmente. E depois nós temos o mercado de médio padrão, que nós chamamos, né? Os americanos chamam de middle market, né? Um nome bonito aí, né? O mercado intermediário, o mercado do meio. E veja o tamanho desse mercado, né? Esse azul que está aí. Então, esses dois mercados que surgiram nos últimos anos, eles mudaram totalmente o perfil, tanto dos produtos e das soluções oferecidas, como dos colegas que estão atuando, porque hoje colegas que estão começando no mercado podem começar de uma forma mais atuante, né? No passado, a pessoa talvez tivesse que dedicar mais tempo para se capacitar, comprar produtos caros, investir realmente, tirar mais dinheiro do bolso, né?
para fazer seus primeiros projetos, hoje você pode fazer isso escalável, né? Então você pode começar no mercado de casa conectada, que é o que a gente vai mostrar hoje. O Jorge tem muitas informações sobre isso, né? Que é um mercado que começou meio atrapalhado lá em 2018, 2019, quando começaram a surgir os produtos no Mercado Livre, na Amazon, né, e nos sites chineses aí, o pessoal começou a comprar esses produtos, começou a tumultuar um pouco, porque, como eu falei, o mercado era muito fechado, né, muito engessado. Mas hoje, depois desses 4, 5, 6 anos que passaram, a gente percebe que isso foi uma grande contribuição também, porque os consumidores que não conheciam automação começaram a ter, de alguma forma, mesmo que uma automação simples em casa, né, uma iluminação controlada, uma Alexa, uma cortina ou uma TV inteligente, e isso começou a atrair eles a gastar mais, a investir mais e fazer suas casas mais inteligentes. E aí passa para esse mercado azul, que é o mercado que a gente também acha que aqueles que querem avançar o sinal, né, passar para os mercados superiores, está totalmente aberto o mercado, existe demanda, e você precisa ter um nível maior, talvez, de capacitação, um investimento um pouco maior, também não é nada exagerado, mas você vai atender um cliente de alta performance, de alta rentabilidade, né? Então, isso seria muito bom. Então, só para a gente não ficar muito no. Peraí. É, eu já falei mais ou menos isso, mas então, só repetindo, está previsto um considerável crescimento no volume de faturamento, né? Ou seja, esse faturamento que eu mostrei é 10 vezes maior do que o PIB, né? Então, se o PIB do Brasil vai ser 15%, 20%, o crescimento no mercado de automação vai ser 10 vezes maior, tá? Como eu falei, existem duas categorias emergentes que não existiam até 2019, né, que é a casa conectada, o mercado de entrada, que a gente chamou aqui, e o médio padrão. E justamente em 2019, por que 2019? Porque foi aqui no Brasil surgiram as marcas como a Amazon, né, com a Alexa, o Google, com o Google Home, e aí começaram a chegar mais penetração as Smart TVs, né, com a Samsung, a LG, toda essa turma. Então, essas marcas grandes, que antes elas não participavam do mercado, elas fizeram toda a diferença, né? Porque essas marcas começaram a falar de automação, começaram a falar de casa inteligente. Então, a Amazon não queria vender só uma Alexa, né, para falar a previsão do tempo ou contar piada. Ela queria colocar uma Alexa para também acender a luz, abrir a porta, né, ligar o ar-condicionado. Então, foi um ano realmente assim, tumultuado, né, no bom sentido. Foi onde o mercado fragmentou, né, teve essa mudança toda. E é isso que nós estamos vivendo na realidade de hoje. Tá? Isso que eu queria passar para vocês. E para finalizar, só para vocês saberem, né, no Instituto de Automação, que vocês, alguns já conhecem, outros estão conhecendo agora, talvez alguns de vocês até já tenham feito cursos mais completos. Nós temos hoje o que a gente chama de trilhas, né, porque a gente chegou à conclusão que com essa fragmentação do mercado, não fazia muito sentido a gente fazer um curso único, fechado, porque os colegas, como vocês que estão aqui, podem ter necessidades ou premissas diferentes, cada um de vocês. Um tem um perfil mais técnico, o outro gosta mais da parte comercial, outro gosta mais da parte de instalação ou de projeto. Então, a gente criou uma ideia de fazer trilhas, onde vocês têm sempre o acompanhamento de um instrutor, né? Estou eu, Jorge, temos outros colegas também, que podemos fazer uma tutoria com vocês, conversar, saber qual é o andamento que vocês querem ter. Então, a gente começa com fundamentos técnicos, o bloco 1, onde esse curso de casa conectada, que alguns de vocês já fizeram e outros que vocês talvez vão agora conhecer um pouco melhor o conteúdo, vocês podem começar por ele, justamente para entenderem esse início, né, no mercado, como isso funciona, ou quais são as conveniências e inconveniências também, o Jorge também menciona isso, né, os problemas e as vantagens dos problemas. É um mercado que tem uma rentabilidade tão grande para o integrador? Não, mas é um mercado onde você tem projetos menores, né, onde também talvez você tenha mais tempo para ganhar menos, mas com mais projetos. Então, tem as variações. Depois a gente tem uma ideia do desenvolvimento profissional, a gente tem cursos de empreendedorismo, para você poder criar sua empresa, para você poder fazer seu plano de negócio. Nós temos, para quem quiser se dedicar a projeto, nós temos cursos de projeto especificamente. E por último, no bloco 3, a gente coloca vocês no mercado. Coloca assim, no bom sentido, né? A gente apresenta vocês
para fornecedores, para soluções que talvez vocês não conheçam ainda, ou alguns tenham dúvida de como abordar. Então, em vez de você entrar sozinho, batendo na porta, olha, eu quero conhecer teu produto, aí o cara vai falar, mas quem é você, de onde você veio? Aí talvez com a nossa ajuda, talvez com o nosso apoio, você vai falar, olha, eu já fiz o curso, já entendi algumas coisas a mais, hoje eu sei o que é um protocolo de automação, hoje eu sei, enfim. Então nós temos esse perfil hoje que foi mudando ao longo do tempo e onde a gente procurou se adaptar às necessidades atuais, tá? Então não vou me alongar muito porque eu sou de falar bastante, e aí o Jorge não vai ter tempo para falar. Eu vou voltar então para a apresentação e passar para o Jorge, tá bom? E vocês vão anotando aí suas dúvidas, sugestões e a gente vai falando durante a conversa. Beleza, então, pessoal. Eu sou o Jorge, acho que a maioria de vocês já me conhece, mas basicamente eu lidero, digamos, dentro do Instituto, essa parte mais técnica da Casa Conectada, cursos, videoaulas, esse tipo de coisa, assessoria a empresas, é a área que eu tenho atuado mais. E aqui a nossa ideia é, dentro do, originalmente, essa aula era dedicada ao Clube Casa Inteligente, que é um clube que a gente tem dos nossos ex-alunos e gente que queira participar de mais ativamente desse mercado. E a gente hoje decidiu abrir isso também para pessoas que ainda não são do clube, que possam se interessar no assunto e mais para frente até fazer parte desse clube com a gente, tá? Então, vocês devem estar vendo já a minha apresentação. Certo. Eu vou passar bem batido em cima disso aqui. A ideia é trazer tópicos para a gente mais para frente, em outras oportunidades, discutir mais a fundo, tá? Mas a ideia é tentar ver algumas coisas que são interessantes de se pensar e se desenvolver para ter mais sucesso nessa parte de instalador de produtos conectados. E numa segunda parte eu vou falar um pouco sobre o que eu acho que pode acontecer no futuro, olhando para as tecnologias, esse tipo de coisa. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante quando se entra no mercado de casa conectada é ter uma compreensão do mercado. Tem muita gente que está entrando meio sem querer, ou seja, está fazendo alguma outra coisa, chega um cliente, pede, dá para você fazer isso também? Aí a pessoa começa a se envolver com o assunto tecnicamente, mas ainda não entende o mercado em si ou todas as tecnologias envolvidas. Então, é uma das coisas que a gente acha que é importante. Então, dentro desse panorama de mercados, primeiro, é entender que existe esse crescimento de mercado, esse crescimento está grande, está indo para todos quantos é lado, cada dia tem mais fornecedor no mercado, tem gente trazendo produtos diferenciados. Acabei de conhecer um produto novo agora que eu acho que vai fazer muito sucesso, que é o amplificador conectado ao mundo Tuya. Então, tem outras empresas entrando agora há pouco, a VEG está aí há alguns meses no mercado e sempre aparecendo gente nova, trazendo um pouco do mesmo, mas sempre um ou outro trazendo inovações. Tem a JW com os interruptores modulares, você monta o conjunto de interruptores, tem uma série de coisas assim que reflete o crescimento do mercado, ou seja, mesmo que o negócio tenha sido criado inicialmente para ser um faça você mesmo, e mesmo que o mercado de instaladores ainda está meio confuso, os importadores estão vendo que o mercado é crescente e estão ainda e continuamente investindo em novos produtos, novas linhas, novas funcionalidades e novas empresas entrando no mercado. E está começando a haver uma demanda por automação, ou seja, antes, muitas vezes a gente trazia a ideia da automação para o cliente final através de um arquiteto, através de um designer, e ele nem tinha pensado no assunto. Ele falou, que é isso? Tinha que passar por uma explicação, começar a vender a ideia de que a automação tem benefício. Hoje está acontecendo mais ao contrário. Os clientes finais estão chegando para os arquitetos e designers e falando, mas não esquece da automação, eu quero automação. Podem nem entender muito bem o que é, mas estão querendo automação. Existe uma demanda, isso é muito interessante nesse mercado, porque você pode, de uma certa forma, focar em oferecer diferenciais, em vez de ter que explicar o básico para cada um dos seus clientes, o básico ele já conhece. Então está na hora de começar a mostrar para ele que tem soluções diferentes, coisas que ele não sabia que dá para fazer, a gente consegue fazer hoje. E um dos focos tem sido a questão de segurança. Eu tenho falado com vários clientes, eles preferem, hoje em dia, terem o seu próprio sistema de segurança, por mais aberto a possíveis falhas. Por exemplo, você pôr suas câmeras, seus sensores na sua casa, você ainda vai depender de energia elétrica, você ainda vai depender de uma conexão.
mas eles preferem isso a contratar serviços de terceiros ou de vigilância monitorizada, esse tipo de coisa, não só pelo custo, mas como a preocupação com a privacidade, a preocupação com a segurança das informações, ou seja, saber que tem uma empresa que tem como acessar suas câmeras internas, que seriam só para vigilância, isso deixa o pessoal um pouco preocupado. Então, a gente tem visto também que, mesmo com esse conceito de casa conectada, a segurança é uma das coisas que está atraindo ou pedindo informação para isso. Então, quando você olha para o mercado e você quer ser um instalador, uma das coisas que a gente tem notado, eu participo de vários grupos de tudo quanto é nível, é que há muita falta de informação técnica, de habilidade técnica, de conhecimento técnico em várias áreas para fazer um bom serviço para o cliente final. Algumas perguntas muito básicas eu vejo de instaladores perguntando o que é uma dimerização, por exemplo. Tá? Então, são coisas assim que eu acho que, para esse mercado não entrar numa situação de desvalorização da mão de obra, a gente precisa investir em ter o desenvolvimento das habilidades técnicas, das habilidades comerciais dos instaladores, para eles realmente poderem entregar valor e poderem se valorizar nesse processo. Então, o primeiro capítulo que eu gosto de mexer é a parte de conhecimento, ou seja, um bom instalador de casa conectada precisa saber o básico de elétrica e um pouquinho de eletrônica, entender quais são as formas de dimerização, leading edge, trailing edge, aquelas coisas todas, mas ele precisa ter algum conhecimento, ele não pode ser cru nisso. E de elétrica, com certeza, ou seja, você está sempre mexendo na elétrica do cliente, você precisa entender como é que é feita uma distribuição, quais são, pelo menos basicamente, as normas que regem os circuitos elétricos residenciais, saber quais riscos você está correndo, onde é que estão suas proteções, esse tipo de coisa, para você ter uma solução para o cliente que não coloque o seu nome e o próprio cliente em risco. Outro assunto que é importante conhecer é a parte de infraestrutura de rede, principalmente a rede Wi-Fi, não porque a gente dependa exclusivamente de uma boa rede Wi-Fi, é mais pela questão de que muitas vezes você chega numa residência um pouco maior, o morador decidiu que não precisa ter Wi-Fi, por exemplo, na garagem. Só que agora ele quer encher de sensor, encher de equipamento na garagem, o Wi-Fi tem que chegar lá. Então, não é que a exigência da casa conectada é alta, é que ela precisa de uma rede. Tá bom, você tem outras redes também para estudar. Você tem as redes, principalmente hoje em dia, a rede Zigbee. Se fala em redes Bluetooth também, não se fala quase nada em Z-Wave. Então, existe uma série de protocolos, uma série de redes sem fio e a rede cabeada TCP/IP que precisa ser analisada num cliente. Eu fui num cliente outro dia que nada funcionava, aí eu basicamente fiz um reset da configuração do roteador e tudo funcionou, nunca mais aconteceu nada de errado. O que aconteceu? Muita gente ficou mexendo, tentando resolver e acabou bagunçando. Então, muitas vezes, você entender que aquela bagunça não foi boa e limpar essa bagunça pode ser um diferencial no seu no como você atende um cliente. E também pensar que você está trabalhando na casa de um cliente, onde provavelmente é o fim de uma reforma, o fim de uma construção, você tem que saber fazer serviço bem feito, usar boas práticas de instalação, você ter os equipamentos corretos, você ter as ferramentas certas, você se comportar adequadamente, usar sapatilha ou não, dependendo do caso, esse tipo de coisa. Tá? E buscar capacitações e treinamentos, ou seja, existem formas e treinamentos específicos disponíveis. A gente, como instituto, oferece praticamente todos eles, mas o mercado em si está aí para isso. Então, treinamento específico nos produtos. Existem muitos produtos que são razoavelmente chatos de montar ou de configurar ou de fazer funcionar direito. Então, fazer um treinamento, mesmo que seja um treinamento do it yourself, compra o produto antes, brinca com ele, vai atrás de informação, realmente entenda o produto 100% antes de prometer para um cliente instalar esse produto. As plataformas, hoje no Brasil a gente fala muito de Tuya, mas está começando, ou há uma outra plataforma menor que não conseguiu sucesso no Brasil, que é o Sonos. Tem a plataforma dos assistentes de voz, tanto da Amazon quanto do Google, e tem uma plataforma que está crescendo muito nesse mercado nos últimos meses, que é o SmartThings da Samsung. Ele está com objetivos
de se tornar uma plataforma dominante nesse mercado de casa conectada. Então, entender, saber como funciona, ir um pouco mais a fundo do que simplesmente instalar um aplicativo e configurar os dispositivos, acho que é importante. Tá? Obviamente, entender todas as funcionalidades dos aplicativos. Se olhar para o mundo Tuya, tem muita coisa escondida dentro daquele aplicativo, só testando para saber se funciona. Os menus não são sempre claros, a forma de chegar até uma certa função pode estar meio escondida, mas tem muitos recursos dentro dos aplicativos, principalmente dos aplicativos da Tuya e do aplicativo da Amazon, da Alexa, porque lá tem bastante funcionalidades novas aparecendo a cada dia. Então, entender isso, fazer treinamentos, ou fazer pelo menos um treinamento do it yourself, com atenção ao que você pode aprender e não só o que você precisa para instalar, acho que é importante. Ter as tecnologias envolvidas propriamente dita, como redes de comunicação, conhecer um pouco de tudo que envolve uma Ethernet, um Zigbee, um Bluetooth, um Wi-Fi, é importante, porque você, se tudo der certo, você não vai precisar usar esse conhecimento, mas qualquer probleminha que você tenha, é o conhecimento dessas tecnologias que vai te permitir fazer o diagnóstico correto. Hoje em dia também é bom você começar a entender um pouco de luminotécnica, pelo menos entender um desenho de um projeto luminotécnico, para você saber o estava sendo previsto numa certa residência, onde você precisa alterar alguma coisa, onde você pode contribuir com alguma coisa, fazer uma interação com o especialista em luminotécnica, explicando o que você pode fazer, o que poderia ajudá-lo e tudo mais. Então, é uma área que merece atenção também. E desenvolvimento de habilidades técnicas. O que eu quero dizer com isso? Saber usar as ferramentas corretamente, sabe, conhecer um pouco das normas técnicas envolvidas, saber usar o ferramental de software, por exemplo, as ferramentas de análise de redes de Wi-Fi, esse tipo de coisa também é importante. Tá? E desenvolver a capacitação técnica em configuração de integrações e rotinas. O conceito de rotina de automação é um conceito de lógica. Então, talvez você tenha que desenvolver um pouco isso dentro da sua equipe ou com você mesmo, para você entender melhor o que é possível, o que não é possível, como é que funciona a lógica de um assistente de voz, como é que funciona a lógica dentro de um aplicativo Tuya, dentro de SmartThings pode ser diferente, entender isso e também entender toda a parte de integração, ou seja, como é que eu interligo, ou como é que eu integro sistemas diferentes para fazer um sistema único. Você tem algumas facilidades, que o assistente de voz te ajuda nisso, mas existe uma série de outras opções que você tem, que o infravermelho é um deles, a parte de você usar a radiofrequência para comando de portões, tem uma série de outras coisas que permitem melhorar essa integração. Tá? E, batendo rapidamente por cima, ter um pouco de profissionalismo na hora de se preparar para fazer o serviço, ou seja, assim, ter, pelo menos de uma forma, pode não ser muito documentada, mas muito clara e colocada como procedimento, quais são os protocolos de comportamento de instalação que você vai usar, o que você vai fazer antes, o que você vai fazer depois, como é que você vai identificar a fiação, como é que você vai usar terminal, não vai usar terminal, uh, conectores de que tipo, todo esse tipo de coisa é importante você já ter isso na mão, já resolvido, para você chegar lá no cliente e em pouquíssimo tempo fazer a instalação. Documentar tudo que você faz, porque você vai esquecer o que você fez, e o cliente chama um mês, um ano depois, você não vai lembrar o que você fez. Então, deixe uma documentação de que nomes foram dados aos dispositivos, onde estão localizados, até as senhas que você inicialmente usou, mesmo que o cliente mude depois alguma coisa, para você ter essa documentação, para você poder fazer a manutenção de uma forma eficiente quando necessário. Definir claramente as etapas de instalação, e isso entra muito na inter-relação que você vai ter com quem está fazendo a obra, ou seja, em que momento você entra, em que momento você participa de uma etapa de instalação, e o que você quer oferecer, pensar em planos de manutenção regular, seja plano simples que vai lá para trocar bateria de sensor, seja plano para refazer alguma lógica que o cliente, agora que entendeu melhor o sistema, fala, posso aproveitar isso melhor. Então, tem uma série de coisas que você pode criar um programa de manutenção, e não é manutenção de conserto, é manutenção de manter o sistema na melhor forma possível, atendendo da melhor forma possível. Tá? E aqui, muito superficialmente, mas já preparando para aquilo que o Muratori falou,
Na casa conectada menos, mas quando você começar a entrar em sistemas do middle market, lá das coisas intermediárias, isso é importante. É como é que você vai fazer a gestão desse pequeno projeto e como é que você vai fazer o atendimento ao cliente. Eu vou passar batido pelos tópicos aqui, mas basicamente você tem que entender a importância de um planejamento, saber a sequência, quando é que eu compro, quanto tempo leva para chegar, quando é que eu vou para a obra, que horas que eu tenho que dizer para o cara o que ele tem que fazer de alterações, tudo isso você definir esse planejamento e em cima dele sai um cronograma. O cronograma minimamente vai definir a sequência de eventos. As datas, essas coisas podem depender de terceiros, pode depender de uma obra, alguma coisa assim, mas você tem uma ideia de quanto tempo você vai levar para fazer as coisas, porque isso te ajuda a ter uma ideia de quantas horas você vai gastar para saber quanto é que você cobra. Não é no chute, você realmente deve cobrar por homem-hora gasto no projeto. Alocação de recursos. Você vai lá para uma residência fazer uma instalação. Eu preciso levar um ajudante? Dois, eu preciso levar alguém especializado? Eu preciso levar uma mão de obra mais barata para puxar cabo de rede? Tudo isso aí é uma alocação de recursos. Você tem que planejar, fazer parte do seu planejamento de projeto, para você não chegar lá e você, por exemplo, descobrir que você não consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo para testar um cabo de rede, né? Coisas no gênero assim. Também, aqui é uma área que eu confesso que eu sou fraco, eu não consigo trabalhar isso muito bem, mas a parte de como é que se faz a comunicação com o cliente, entender as necessidades do cliente é importante, ou seja, escutar, sempre escutar muito o que o cliente quer dizer. Durante todo o processo de desenvolvimento, durante a instalação, trocar ideias com quem está fazendo, por exemplo, a parte elétrica, a parte luminotécnica e o cliente, para eles entenderem o que você está fazendo, onde é que você está interferindo, o que você está colocando a mais ou a menos no processo deles. E eu acho isso importante, isso eu faço bem, é saber que após a instalação e a família muda para casa ou começa a usar automação, ela não sabe ainda o que aquela automação pode fazer por ela. Então é interessante você voltar um mês, 60 dias depois e falar, tipo, agora que vocês viram o que é possível, vamos conversar sobre rotinas mais complexas, usar melhor as partes de cenas para cada um dos moradores, criar alguma coisa nesse sentido. Você fazer um follow-up depois de instalado para ver como é que você pode melhorar isso. A parte de marketing é uma parte altamente digital, né? Muito está em cima da presença online, Instagram e outras ferramentas assim, e cada um tem que desenvolver sua própria forma de fazer isso, se vai fazer por conta própria, se vai contratar uma empresinha ou uma empresona para fazer, tá? E há toda uma linha de melhores práticas em marketing digital, eu sou péssimo nisso também, mas tem gente que sabe fazer e me ajuda a fazer a minha parte, e também tem a parte do marketing tradicional, ou seja, você também está publicando artigos, você também está conversando com as pessoas, você até ter uma loja física pode ser uma coisa que possa ajudar você nessa parte do mercado, tá? Networking e parcerias, então é importante você ter network, você não trabalha sozinho, você precisa ter parcerias estratégicas. Como parcerias estratégicas, eu normalmente sugiro arquitetos e designers, outros eletricistas, pessoal que está em contato com as possibilidades das obras, e aí você fecha em cima disso. E o networking, que é a ideia do nosso clube, ou seja, trocar ideias entre parceiros, entre pessoas do mesmo nível, na mesma profissão, fazendo as coisas, um ajudando o outro. Não é um problema sério, não é que você vai roubar uma ideia de alguém, nada disso, mas são pequenas dificuldades que você possa encontrar, alguém tem uma solução e vice-versa. Você pode ajudar alguém a melhorar alguma coisa ou achar uma solução para um outro projeto que você já passou e sabe resolver. Então, grosso modo, compreensão do mercado, habilidades técnicas, boa gestão e marketing eficaz. Isso seria o que eu queria mostrar nessa parte do mercado em si. Agora, mudando de assunto e começando a brincar de futurologia, o que eu acho que ou deve acontecer nos próximos, sei lá, 2 anos, alguma coisa assim? A gente vai sair do mundo de casa conectada, que é o que a gente tem hoje, e partir para alguma coisa mais inteligente, ou seja, uma inteligência um pouco mais embutida dentro dos sistemas que a gente tem. Tá? O que a gente tem hoje? A gente tem uma inteligência artificial e o aprendizado de máquina, é uma coisa que está sendo desenvolvida o tempo todo aí, é um assunto que todo mundo comenta. O que está faltando ainda
é vestir essa inteligência para servir especificamente às necessidades de uma automação, de uma casa inteligente, esse tipo de coisa. Mas uma das coisas que é importante lembrar, que uma inteligência artificial vai depender de aprendizado, ela não nasce já inteligente, ela precisa aprender e aprender com o usuário, ou seja, mesmo que eu instale uma inteligência artificial via assistente de voz, que diz que começa a ter, ou qualquer coisa assim, vai levar um tempo para essa inteligência saber quais são os padrões dos moradores daquela residência, que horas acordam, que luzes acendem, como é que se comporta, esse tipo de coisa. Então, a inteligência ela vai começar burra. Qualquer inteligência artificial que comece inteligente, ela não vai respeitar e não vai entender o usuário. Tá? Essa inteligência vai focar muito em melhoria da eficiência, e aqui é preciso, junto com o cliente final, definir o que ele considera eficiência, se é só custo, se é custo mais alguma coisa, se é energia elétrica, se é o gasto de água, se é simplesmente ter melhor aproveitamento do seu tempo, dos seus equipamentos, esse tipo de coisa. Tá? A inteligência artificial vai permitir cada vez mais personalizar o ambiente, ou seja, a inteligência vai reconhecer quem são as pessoas ou quem é a pessoa que está dentro de um certo ambiente e já automaticamente acertar iluminação, ar-condicionado, alarme, qualquer coisa assim, para o que essa pessoa gosta, mesmo que ela não tenha expressamente dito isso, ao longo do tempo a inteligência artificial aprendeu pelo comportamento dessa pessoa, o que ela gosta naquele ambiente, tá? Mas sempre você tem desafios e considerações a levar em conta quando a gente fala nessa inteligência. Tá? Privacidade e segurança de dados é o que sempre bate. Tá? O que eu estou passando para a plataforma? O que a minha inteligência está entendendo e aprendendo de mim? Como é que eu tenho certeza que ela não vai usar isso para outras coisas? A segurança das informações de contas, senhas, esse tipo de coisa. E os riscos da tecnologia geral, de hackeamento, de deixar uma porta aberta para alguém entrar no seu sistema e começar a alterar parâmetros ou até a roubar informações. São coisas que sempre estão aí em preocupação e a solução ainda é muito fluida, ou seja, está toda hora tendo que mudar porque os riscos estão mudando, as pessoas, os hackers estão melhorando e a gente tem que acompanhar esse processo. Tá? Outro assunto que é futuro é a tal da interoperabilidade entre dispositivos, ou seja, começar a ter produtos que independente de que marca ou de que plataforma, eles se conversem com muita facilidade. Isso, indiretamente, hoje, a gente tem acontecendo no mundo das Alexas da vida, que lá tem uma certa interoperabilidade entre eles, e tem o assunto do Matter, que é esse padrão, não é um protocolo propriamente dito, é um padrão de transferência de informações que visa permitir essa interoperabilidade dos produtos. Tá? Por que isso é importante? Para você ter uma face única, um conjunto de informações global, para até a própria inteligência artificial, quando ela vier, ela precisa enxergar um bolo todo, ela não precisa ficar olhando 10, 5, 6, 7, 8 aplicativos diferentes instalados. E essa interoperabilidade ajuda o usuário a se sentir mais à vontade. Ele não precisa agora ficar preocupado. Será que eu compro de tal marca ou de tal marca? Porque eu não sei se é compatível. A ideia é que sejam todos compatíveis entre si. Tá? Isso ainda não está aí. O Matter está vindo com esse objetivo. Ainda falta um pouco para chegar lá. A deficiência maior hoje do Matter é poucos produtos ainda, tipos de produtos estão inclusos, e as funcionalidades oferecidas para cada produto são muito básicas. Então, se uma lâmpada vai basicamente acender, apagar, mudar de cor e mudar de intensidade, mas não vai conseguir programar um timer, alguma coisa assim. Tem uma série de coisas que ainda precisam evoluir nesse nosso mundo. Então, minha visão, pensando nessas coisas futuras, é a integração desses dispositivos, transformando a casa conectada na casa inteligente. E um exemplo típico do que vem por aí nesses futuros de tentar juntar tudo é o Smart Things. O Smart Things começou em, sei lá, quantos anos atrás, 15 anos atrás, como um produto que era um gateway que falava Zigbee, Z-Wave, falava Bluetooth, falava Wi-Fi, e você comprava o produto, fazia as configurações, ele conseguia fazer a comunicação com dispositivos que fossem padronizados para também ser SmartThings.
No Brasil, isso nunca aconteceu, o produto nunca veio para o mercado brasileiro. Nos Estados Unidos, pegou bem, na Europa, pouco. Mas a Samsung decidiu comprar SmartThings alguns anos atrás e deixou na gaveta um bom tempo. Você não via grandes evoluções, você não via novos gateways chegando no mercado, você via pouca evolução. Mas, recentemente, a SmartThings passou a ser o elo, o ponto central de toda a linha de produtos inteligentes da Samsung. Seja televisão, geladeira, cooktop, tudo que ela for lançar de eletrodoméstico inteligente vai estar centralizado em SmartThings e o hub para esses SmartThings, ou seja, o hardware necessário vai ser, ou está sendo já, a televisão da SmartThings. As TVs novas da Samsung estão vindo já com toda a funcionalidade de falar os vários protocolos, Wi-Fi, Zigbee, Z-Wave, tudo isso aí. Z-Wave não, Wi-Fi, Zigbee, Matter e Bluetooth, e eles estão querendo, de uma certa forma, ser comparado com a própria Alexa, o próprio Google, porque eles também estão liberando formas de vincular produtos, como, por exemplo, produtos Tuya. Já uma boa parte dos produtos Tuya pode ser agregado ao aplicativo das SmartThings, tá? Via nuvem, não é nada de conexão direta, mas já está começando a vincular, dando para o SmartThings a possibilidade de ser um assistente completo. Tá? Então, fiquem de olho nisso, ainda está cedo, mas já vai começar a ser um ponto que a gente tem que começar a acompanhar para a gente não cair do cavalo. E o Matter, que eu já falei, é esse protocolo ou esse padrão de comunicação que vem aí. Eu acho que ele ainda demora para se consolidar e ser o principal meio de comunicação na casa inteligente, ou na casa conectada. E eu temo de que comece a sair Matters paralelos, ou seja, uma Tuya da vida começar a melhorar o Matter mais rápido que o próprio Matter e começar a criar funções que só ela tem, quebrando um pouco essa compatibilidade, do mesmo jeito que hoje você tem o Zigbee que a Tuya usa, não é compatível 100% com o Zigbee que uma Alexa espera receber, por exemplo. Tá? E o IoT, que tudo isso que eu falei até agora não é verdadeiramente IoT, ainda você depende de plataformas específicas, você ainda depende de canais de comunicação específicos, mas o IoT de uma forma mais global, ou seja, uma comunicação mais padronizada, usando protocolos que nem o MQTT, talvez o próprio Matter, e aí sim você vai ter não só interoperabilidade, mas você vai ter um grande grau de integração das informações conseguidas por todos os equipamentos que sejam realmente IoT dentro de uma plataforma IoT. SmartThings, Tuya não são ainda plataformas 100% IoT. Tá? E a integração com as suas tarefas diárias, a integração, a antecipação de necessidades, ou seja, ele vai poder, a sua inteligência artificial vai poder prever, em cima de, você vai informar para ele que vai dar um churrasco esse final de semana, a sua inteligência artificial vai olhar o que tem no estoque, vai olhar quantas pessoas você convidou, vai olhar o que essas pessoas gostam e ela vai antecipar e falar: compra isso, compra aquilo, você quer que eu compre? Ela mesma vai lá e compra para você. Tá? Então, essa antecipação de necessidades é o grande valor dentro de uma casa inteligente da inteligência artificial. Tá? E isso acaba transformando o cotidiano. Você vai ter meio aquelas coisas que a gente vê em filme de futuro. Você vai conviver com a sua inteligência artificial, você vai trocar ideias com a sua inteligência artificial no dia a dia, porque ela vai estar lá realmente aprendendo e te servindo em tudo que te ajude nessa parte de automação, de vida mais confortável, de trabalhar melhor toda essa parte, tá? Quando a gente pensa na sociedade, rapidamente falando, você vai ter uma dinâmica, uma mudança nessa dinâmica do lar, ou seja, a forma que a casa se comporta começa a mudar. Quando eu tenho uma inteligência dessa forma, eu começo a poder ter espaços multiusuário. O espaço vai se moldar a cada usuário na hora que ele estiver lá. Então, se eu tenho um home theater de manhã, não, de tarde para as crianças, esse home theater se reformula para de noite eu assistir filme, sei lá, coisas no gênero, a dinâmica muda. O impacto social e cultural da inteligência artificial e de toda essa tecnologia é direta, ou seja, você vai ter uma inteligência dentro da sua casa trabalhando de uma forma muito mais interativa do que acontece lá fora e trazendo para dentro para você, tá? E, inclusive, você vai poder começar a ter o que eu chamo de interações comunitárias, ou seja,
você vai começar a expandir essa inteligência, por exemplo, seu bairro inteiro. As casas começam a ser inteligentes, elas podem começar a trocar informações entre elas para ajudar numa parte de previsão do tempo, na parte de consumo de energia, na parte de, até de segurança. Ou seja, eu posso começar a usar as câmeras dos meus vizinhos também como sinal de alarme para minha residência e vice-versa. Então, você pode otimizar o que você faz de monitoração, de monitoramento da sua área através dessas interações comunitárias. E era basicamente isso que eu tinha. Se vocês tiverem algum comentário, alguma coisa, a gente vai abrir agora. E eu tenho umas 2 ou 3 perguntas que alguns usuários deixaram aí para a gente responder. A gente responde daqui a pouquinho também. Veja se alguma das perguntas é de quem está na sala. Algum de vocês que está na sala registrou perguntas no O formulário? Nilceu está aí? Nilceu. Porque tem alguns que não estão com o nome, né? A gente não consegue saber. Nilceu fez uma pergunta, eu vou responder rapidamente. Ele pergunta sobre o dimensionamento de rede Zigbee. Hoje, no mundo TUIA, dimensionar a rede Zigbee é muito difícil, porque a gente não tem informações suficientes para prever ou calcular previamente uma rede Zigbee. Questões que influenciam uma rede Zigbee obviamente, distâncias entre dispositivos, capacidade de um gateway. Normalmente, o gateway vai estar trabalhando no máximo 100, 128 dispositivos conectados a ele de alguma forma. E o mais importante, que é um dimensionamento da memória disponível nos nós replicadores. Numa rede Zigbee, você tem lá a central, você tem os nós que falam diretamente com a central, e esses nós podem ser ponte para outros dispositivos espalhados. E aí isso consome memória, consome CPU, consome processamento desses nós intermediários. Então, apesar de eles poderem ser intermediários, possivelmente você tem limitações de quantos nós ele consegue atender como um replicador. Então, fica muito difícil de mencionar isso. Outra coisa que dificulta é que a rede Zigbee é uma rede dinâmica, ou seja, ela pode alterar a sua configuração conforme ela avalie dificuldades de comunicação, onde o dispositivo saiu da linha, como é que eu faço para chegar nos outros. Então, isso é meio complicado de mencionar. E, no mundo TUIA, praticamente não existe nenhuma ferramenta disponível para você nem enxergar a rede, saber quem está falando com quem, esse tipo de coisa. Se você vai para um mundo não TUIA, onde você está usando o Zigbee diretamente com, por exemplo, Home Assistant, ali você consegue ferramentas que te mapeiam a rede Zigbee, mas no mundo TUIA isso não tem, eu não conheço, pelo menos, uma ferramenta dessas. A única grande recomendação que eu sempre dou quando se fala em rede TUIA é não pré-configure muita coisa. Vá lá no cliente, instale o hub na posição que ele vai ficar e comece a instalar os dispositivos cada mais perto dele. Primeiro os mais perto, depois você vai se afastando, porque aí você vai abrindo a possibilidade de criar rede automaticamente. Tá? Se você começar lá pelo último, é capaz ele não achar nenhuma ponte para chegar até o hub e não ter um caminho lá. Depois você instala um no meio, até essa rede se montar pode demorar bastante. Tá? Então, isso que eu tinha para falar rapidamente do Zigbee. O Humberto está aí? Ele estava. Ele está aí. Humberto, você perguntou aqui sobre casar Zigbee com Z-Wave. Bom, vamos lá. Pensando em casa conectada, Z-Wave praticamente não se usa. Tá? Não, praticamente, e o motivo principal de não usar Z-Wave é que o Z-Wave trabalha com faixas de frequência de rádio regionais. Cada região tem, se não me engano, 8 ou 10 regiões no mundo e cada região trabalha com uma frequência diferente. Então, provavelmente não atraiu para o chinês ter que fabricar 10 versões de um produto e saber para onde ele manda, se vai mandar para Estados Unidos é uma frequência, se vai mandar para o Brasil é outra, talvez seja isso o maior motivo. Porque o Zigbee e o Z-Wave são bons, os dois são equiparáveis, não dá para dizer qual é melhor, qual é pior, tá? Então são ótimos. Só que o Z-Wave trabalha numa frequência única, qualquer produto está sempre na mesma frequência, né? 2,4 GHz, então fica fácil. A única forma que você poderia pensar em pseudo-casar isso é fazer integração através de uma Alexa da vida, falando com alguma plataforma que tenha dispositivos Zigbee pendurados nela, tá? Z-Wave pendurados nela. Mas
grosso modo, não há possibilidade de fazer isso. Tá? Ah, teve também duas, aqui o Michel entrou duas vezes, perguntou duas vezes, o Michel está aí? Tá, o Michel fez uma pergunta que eu já adiantei para ele no WhatsApp, que é uma pergunta que não vai caber muito aqui dentro desse ambiente, que é a parte de comandar equipamentos de áudio e vídeo através de comandos TCP/IP, através da rede cabeada ou da rede Wi-Fi. Tá? Isso é uma tecnologia que é possível, não é, hoje em dia, não faz parte do mundo TUIA, os produtos TUIA não sabem soltar comandos, no aplicativo não sabe soltar comandos TCP/IP, então não está dentro do escopo do que a gente está conversando aqui. Uh, é um assunto que a gente pode conversar depois, posso até indicar pessoas que sabem até melhor do que eu sobre isso. É uma coisa que existe, funciona, todos os dispositivos caros de amplificadores, de receivers, esse tipo de coisa, tem essa funcionalidade, a grande maioria tem, e é uma coisa que se usa bastante no high-end. Então, quando você vai entrar no high-end, você vai ver que muita da integração com esses equipamentos de áudio e vídeo são feitos via TCP/IP. Pessoal, aberto a perguntas, moratório e comentários. O Dário quer falar. Pode falar, Dário. Boa noite, Jorge, professor Muratori, como vão? Tranquilo? Aí, para vocês, no início da conversa, mostraram aí algumas sinais aí do mercado, estatísticas, projeções. Quais são as fontes, quais são as empresas que estão trabalhando realmente avaliando o mercado de automação no Brasil? Nós não temos muitos estudos concentrados. O que a gente consegue são informações dispersas. Eu tenho na apresentação, eu vou ler aqui para você, eu não vou abrir a apresentação, mas eu tenho na apresentação, a estatística mais próxima que nós utilizamos foi o relatório, o estudo mais próximo foi da Statista. Não sei se você conhece. Statista é um escritório internacional, acho que tem sede na Alemanha, e eles fazem muitos estudos de mercado em várias áreas, né, mas principalmente focados em tecnologia. E me chamou a atenção o relatório deles que eles fizeram em 2020, 2021, no começo da pandemia, porque eles conseguiram entender essa segmentação do nosso mercado e foi bem, assim, a gente acompanhou durante um tempo e os números foram muito próximos do que a gente imaginava. Eles, inclusive, fizeram uma segmentação, que eu não mostrei tudo isso na apresentação, mas se você quiser depois, você deve ter o nosso WhatsApp, pode solicitar. A gente tem esse estudo detalhado, ele separou por faixas de produto, né? Produtos de segurança, de conectividade, de iluminação. Foi bem interessante esse estudo. Foi o estudo mais completo que a gente já teve sobre o mercado brasileiro, tá? Então chama Estatista. Se você não conhece, depois eu te passo os detalhes. Outras estatísticas saem com frequência aqui no Brasil, do IDC, de algumas agências de pesquisa também, de alguns fornecedores que pagam, né, por pesquisas e aí publicam no Valor Econômico, enfim, na imprensa. Então, a gente, infelizmente, não tem um único estudo consolidado que tenha todas as informações. A gente tem que ficar catando aqui e ali, tá? Mas os números que a gente percebeu, que a gente procurou mostrar para vocês, eles estão próximos do que as grandes empresas estão utilizando. Então, quando a gente pergunta para as grandes empresas que números vocês têm, eles praticamente relatam esses que eu mostrei para você. Então, se você tem o nosso WhatsApp e quiser mais detalhes, pode mandar lá, que eu preparo alguns estudos um pouco mais detalhados e algumas fontes para te passar, tá? Sim, mando sim. Muito obrigado, professor. Imagina, Dário, fica à vontade. Mais alguém aí? Tá levantando a mão? Tem um bate-papo aqui, deixa eu ver. O Diogo está perguntando, Jorge, podemos dizer que o mundo Tuia é confiável para residências de alto padrão? Ótima pergunta, né? O que é alto padrão, né, Diogo? O que é alto padrão, né? Vamos lá. Um sistema muito bem montado com Tuia, com todos os cuidados, com todas as escolhas corretas, com todo o dimensionamento bem feito de rede, de Zigbee, de alimentação, de uma série de coisas nesse sentido, não seria uma má ideia para os high-ends. Tá? O que normalmente eu digo é o seguinte: o mundo Tuya
pela linha de fabricação dos produtos é o seguinte: instala. Se ele não pifar em 2 meses, ele fica 3, 5, 10 anos trabalhando. Tá? Ou seja, você vai ter lá talvez um controle de qualidade não tão bom no começo da fabricação, então pode ser que saia um produto que, sei lá, eu tenho de lâmpadas aqui que 2 meses depois pifaram, né? Mas eu tenho lâmpadas aqui que estão há 4 anos na minha casa sem me dar problema. Então, ah, as questões maiores são: você está 100%, por enquanto, 100% dependente de uma rede Wi-Fi e 100% dependente da plataforma. Quando a gente entra em sistemas high-end, a gente tem a plataforma para trazer alguns benefícios, mas sempre tem um grande computador, digamos assim, uma central dentro da residência que cuida da parte mais importante, que são as rotinas básicas, as cenas, o aplicativo, servir o aplicativo. A gente tem uma conversa entre nós que a gente brinca aqui, né, de o que a gente fala de casa inteligente e casa conectada. Né? Há um tempo atrás, há muito tempo atrás, quando eu era integrador, e agora já faz tempo isso, eu fazia casas, vamos dizer, inteligentes, mas não conectadas. Né? E a inteligência também é relativa, mas o que eu quero dizer com isso? Um sistema de automação parrudo, um sistema de automação mais consistente, a casa continua funcionando perfeitamente mesmo sem rede, né? Enquanto que a TUI ela fez essa mistura. Então, ou você, como o Jorge falou, desenha muito bem uma rede, você cria uma rede até paralela, que muitas vezes é solicitado, para poder dar um tráfego razoável numa casa, ou realmente a gente aconselha usar um sistema ou cabeado ou um sistema com uma resiliência maior para a quantidade de informações, porque aí você entra no mundo de áudio e vídeo, né, segurança, enfim, ar-condicionado. Então, quer dizer, a Tuya realmente ela pode resolver muito bem o básico, que já atende muito bem boa parte dos clientes, mas quando você for em alto padrão, talvez a gente tenha que criar um pouco essa diferenciação, tá? Eu até diria que o Tuya tem até mais funcionalidades que você acha nos sistemas de alto padrão, porque os sistemas de alto padrão eles têm que ser protegidos contra evoluções erradas. Ou seja, o cara cria lá uma Fibaro da vida, põe um sistema lá, ele vai trocar esse sistema daqui a 3, 4 anos, porque ele é sério. Enquanto que os produtos da Tuya, daqui a pouco entrou agora o ciclo circadiano e não sei o que, está sempre vindo novidade, que algumas vezes não funciona direito, etc. e tal. Então, a funcionalidade é boa, eu consigo fazer praticamente tudo que um sistema de alto nível faz, eu consigo fazer com Tuya, mas eu tenho receio de colocar isso em clientes de alto nível pela questão de confiabilidade da solução como um todo. Porque na hora que faltar internet para o cara e ele não conseguir apagar a luz, ele vai brigar comigo. Então, ou não conseguir entrar em casa, né? Ou não conseguir entrar em casa. Né? Que é um pouco pior. Durante todos esses... Oi, quem está falando? Esse é o Diogo, é o Diogo. Fala, Diogo. Justo por isso a minha pergunta. Hoje a gente trabalha com sistemas high-end, até pensamos aí para algumas situações de clientes, porque a gente está numa região litorânea em que o turismo de temporada é muito comum, então a gente tem Perfeito. muito imóvel pequeno em que o proprietário não está disposto a fazer um investimento em algo de maior padrão. E, por exemplo, para nós surgiu uma oportunidade com uma construtora de entregar mais de 100 apartamentos já com uma determinada automação. E, inclusive, eu perguntei a respeito da controladora, usar uma controladora em um sistema com Tuya por Zigbee, que foi a solução mais inteligente que eu encontrei de usar esse dispositivo de baixo custo para poder tornar viável um negócio desses, né? A minha pergunta foi justamente com essa. Como vocês veem hoje a integração dos produtos Tuya, talvez por Zigbee, não por Wi-Fi, porque eu sou especialista em Wi-Fi desde 1999 Você sabe as e, dificuldades, e né? conheço muito bem as limitações que um dispositivo Wi-Fi como esses É, eles vão ter, né? é. Inclusive por algumas experiências que tivemos aqui. Olha, Fala, o que o Jorge. mercado, Com o que o relação a mercado tem. Zigbee e Wi-Fi, o Jorge pode falar, depois eu quero falar um pouco sobre a questão que você falou E a de... minha pergunta mais tem a ver, a confiabilidade de usar um dispositivo Zigbee da Tuya com uma controladora, por exemplo, eu estou testando a Hilbita. Qual a confiabilidade de um sistema desse para a gente colocar num cliente?
A minha experiência tem sido mais usando o Home Assistant, tá? Ah, e aí você pode montar a sua rede Zigbee direto, falar diretamente com os dispositivos Zigbee, MQTT, aquela novela toda. O que eu acho, grosseiramente, é que é perigoso você trabalhar numa solução, estou falando do Home Assistant, tá? Numa solução para cliente final de um sistema tão flexível e que muda tanto ao longo do tempo. A cada semana tem uma atualização. Sempre tem novidades, tem serviços que param de funcionar porque mudaram a maneira de fazer. Ou seja, eu acho meio delicado você usar o Home Assistant em projetos de clientes pelo grau de manutenibilidade que ele precisa ter. Agora, pensando na solução de controle local, o Home Assistant com Zigbee, falando com, não precisa nem ser Tuya, pode ser Sonoff, Tuya, todas as marcas que tem o Zigbee, funciona bem, é estável, funciona bem, não tem problema nenhum. E aí é uma integração totalmente local. Você pode até, no Home Assistant, isso eu sei, porque eu brinquei com ele, você pode até ter a conexão local via Wi-Fi, com dispositivos Wi-Fi também, né? É um pouco de dor de cabeça, é um trabalho que você vai acrescentar muitas horas em cima da sua engenharia, digamos assim, porque a construção da sua rede Zigbee vai ser manual, né? Você vai ter que, dispositivo por dispositivo, nomear, ver quais são as funções que vieram, liberar a função, uma série de dor de cabeça. O Rubitat eu nunca brinquei com ele, tá? Eu queria só acrescentar uma coisa, Diogo, quando você falou dos apartamentos de locação, né? Que você está na região de Santa Catarina, é isso? Só para eu... Isso, Bombinha, Santa Catarina. Ótimo. Então, eu andei pesquisando bastante isso, por causa dos projetos que a gente faz aqui, e esses apartamentos de locação temporária, eles têm um outro tipo de necessidade. Realmente não dá para ter um investimento alto, né? E a Tuya, a gente pesquisou bastante, inclusive o pessoal da Tuya veio para o Brasil, visitou a gente, trouxe produtos de uma outra plataforma, tá? A Tuya ela é muito criativa, tá? Ela é muito proativa, o Jorge sabe disso. E eles criaram uma plataforma lá só chamada de Hospitality, tá? É uma plataforma que foi criada praticamente tanto para hotéis, pode ser adaptada para hotéis, mas principalmente para esses apartamentos de locação temporária, onde você precisa ter um controle desde a entrada, né, desde a fechadura, onde os hóspedes temporários são liberados ou não, até o controle de energia dentro do quarto. Quando a pessoa não está mais, eles podem colocar lá um sensor e desativar a energia. Então, mas é uma plataforma separada, é um ecossistema que tem uma outra tipo de cobrança. A construtora ou incorporadora ou gestor vai ter que pagar por uma licença anual, tá? Mas para você entender que a Tuya é um universo que a gente imaginava que era uma coisa pequena, limitada, né? Um chinês ali que é meio avançadinho, mas não é isso. Eles são bem evoluídos e eles estão olhando muito essa questão hoje da inteligência artificial, etc. Mas, assim, no caso que você mencionou, eu fui mais a fundo, pesquisei, tem pessoas aqui próximas de nós desenvolvendo essa plataforma, embora ela tenha um custo, como eu falei, ela já traz muita coisa embarcada. Então, o que acontece? O pessoal da Tuya, eles são desenvolvedores, eles não são fabricantes. Então, os fabricantes são um monte de empresas lá que fornecem com para o ecossistema Tuya. A Tuya ganha dinheiro na venda do chip e no uso da nuvem, tá? Mas eles têm uma equipe de desenvolvimento muito, muito forte. Então, quando eles resolveram investir em hospitality, por exemplo, que é uma das áreas, eles têm hoje hotéis e prédios de locação em Dubai, na China, logicamente, no Canadá. Então, passaram alguns cases para nós bem interessantes, só para você saber que, então, assim, porque para não ficar esse rótulo que Tuya é uma coisa, né, pode ser ruim, pode ser bom, tudo tem seu lado bom e ruim, todos os fabricantes têm seus problemas e suas boas soluções, a Tuya também, mas é um pouco acima do que a gente pode imaginar, tá? Quando você vai mais a fundo. Essa é a minha palavra aqui. Né, Jorge? Tem mais alguma pergunta do pessoal aí, Jorge? Não. Pessoal, vocês têm alguma colocação? A ideia nossa hoje, como eu disse, foi uma coisa mais aberta, assim, para vocês participarem, olharem. Provavelmente gravamos o vídeo, a gente pode depois passar. Todos vocês, acredito, tiveram contato nosso pelo WhatsApp. Então, se vocês ficaram com alguma dúvida, alguma sugestão, até alguma crítica, nós estamos totalmente abertos aí a receber de vocês essas considerações. E se vocês precisam de mais informações, como o Dário aí falou das pesquisas e outros assuntos, pode mandar no WhatsApp que a gente vai atendendo conforme a gente pode responder, tá bom?